Então, gente, boa noite. Nós vamos hoje fazer uma aulinha aqui sobre a geografia industrial brasileira na era Vargas, tá? E na era JK, tá? Por que a gente vai trabalhar exatamente com esses dois períodos? Porque são períodos de grandes transformações na geografia brasileira, no espaço brasileiro, tá? Vão promover importantes mudanças na organização espacial brasileira. Lembrando, né, que a nossa aula aqui é de geografia, não é história. Então, eu não estou preocupado aqui com as questões históricas que envolvem esses dois períodos, e sim preocupado com as políticas públicas e com as tomadas de decisão que acabaram por promover profundas transformações no desenvolvimento econômico espacial do país, tá? E obviamente, na sua organização interna, no seu ordenamento territorial, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo um compartilhamento de tela aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides que eu preparei sobre a Era Vargas, tá? E sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Então, vamos lá. Como é que a gente tem que entender esse período aí, esse longo período, né, dos dois governos Vargas, né? O de 30 a 45, a ditadura Vargas, e de 50 a 54, quando Vargas é eleito democraticamente, né? Ali entre os dois governos, você tem o governo Dutra, né, que pouco contribuiu para a transformação da geografia brasileira do ponto de vista das transformações espaciais, tá? Então, isso não é importante. Então, gente, a Era Vargas ela tem que ser entendida como um ponto de inflexão. Ela tem que ser entendida como uma fase onde o Estado brasileiro, gradualmente, e muito gradualmente, passa a buscar o desenvolvimento de políticas para a industrialização brasileira. Então, aos poucos, não foi um processo assim, imediato, aos poucos o Estado brasileiro foi assumindo para si a responsabilidade para industrializar o país. E com isso você passa a ter a criação de uma série de políticas industrializantes, né? Que, como eu falei para vocês, vão criando as bases da nossa industrialização atual, tá? Então, a Era Vargas ainda é uma era dominada pela economia agrária exportadora, ou seja, a maior economia do país naquele momento ainda é a exportação de café. O Brasil era todo organizado em ilhas econômicas, né, economias que não eram integradas entre si, mas eram articuladas ao mercado internacional. Então, o país não tinha um nexo territorial econômico, o país era todo dividido em economias isoladas entre si, articuladas ao mercado internacional, um verdadeiro arquipélago econômico. Isso dificultava muito o processo de industrialização, era preciso mexer nisso. Então, a economia dominante do país ainda era a economia primária exportadora, sobretudo do café, né? Mas, aos poucos, você vai tendo uma transferência desse poder econômico do campo para a cidade, tá? Então, a Era Vargas tem que ser entendida como um grande período de transição entre uma economia primária exportadora e uma economia urbana industrial, tá? Então, vamos aqui ver alguns eixos desse período importante, tá? Então, primeira questão importante, por que o país tem esse ponto de inflexão? Porque, a partir da Era Vargas, há uma presença do Estado cada vez maior como Estado empresário, como Estado que vai tocar o processo de industrialização, mas como ator principal do processo de industrialização, e, ao mesmo tempo, criando políticas que acabavam por estimular um bom ambiente de negócios para o processo de industrialização do país. Uma outra questão importante é que, como o Brasil era um país agrário exportador, era preciso, inicialmente, criar a indústria de base, né? Era preciso criar lá a indústria siderúrgica, né? A indústria petroquímica, a indústria química, extração mineral, ou seja, toda a infraestrutura industrial que o país precisava para decolar economicamente. Então, você vai ter a criação de algumas empresas importantes ali, como a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Álcalis, mais tarde, Petrobras, né? Empresas que vão ali produzir aço, extração de minérios. Álcalis é uma indústria química, né? Produção de soda cáustica. A Petrobras, né? Inicialmente refinando o petróleo, depois extraindo o petróleo. Então, há um esforço,
né, do Estado brasileiro no sentido de criar essa indústria de base. Né? Há um esforço, na verdade, de montar a indústria de base e, ao mesmo tempo, de trazer a segunda revolução industrial para o Brasil. Né? Já que a industrialização brasileira já se caracterizava por uma industrialização tardia. À medida que você olhava lá para fora e via já os Estados Unidos e a Europa Ocidental e o Japão, já em estágio adiantado de desenvolvimento industrial e já ali nas fases finais da segunda revolução industrial. Né? Então, como é que se faz isso? Né? Como é que a gente constrói essa indústria de base? Como é que a gente monta essa indústria de base? No caso ali, por exemplo, da CSN e da Vale, você vai ter um acordo diplomático Brasil e Estados Unidos, no qual o Brasil ingressava na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, obviamente, com os aliados, permitia a instalação de uma base aeronaval em Natal, e, em contrapartida, o país ganhava duas grandes fábricas, que se tornaram símbolos da industrialização brasileira, a CSN, em Volta Redonda, e a Vale, inicialmente lá na região metropolitana de Belo Horizonte, no quadrilátero ferrífero, região rica em minérios, em minério de ferro. A gente também não pode esquecer que a Era Vargas ela também vai estimular a industrialização das indústrias de bens de consumo não duráveis. Apesar do Departamento Industrial de Base ser o privilegiado, você também teve algum desenvolvimento da indústria de bens de consumo não duráveis pelo setor privado nacional, pela nascente burguesia industrial brasileira. E de onde vinha esse dinheiro? Tá? É muito fácil a gente entender isso. Vinha de uma estratégia de confisco cambial. As elites cafeeiras, né, que tinham perdido o poder no golpe de 30, acabaram sendo penalizadas e acabaram sendo eleitas para financiar o desenvolvimento dessa indústria de bens de consumo não duráveis. Né? Elas exportavam café, recebiam em moeda estrangeira, e como o Estado brasileiro, naquele momento, tinha o monopólio do câmbio, tá? Ao fazer o câmbio, ao exportador de café fazer o câmbio, ele acabava sendo penalizado, né? À medida que o Estado pagava ali uma taxa de câmbio menor para ele, pagava para ele um valor menor pela moeda estrangeira que ele tinha conquistado exportando. Esse dinheiro era depositado no Banco do Brasil, onde se criava uma linha de financiamento para o desenvolvimento industrial brasileiro. Tá? Então, você vê que a Era Vargas é uma era que busca, de alguma maneira, internamente, promover a industrialização brasileira. Até porque, gente, na década de 30, a gente tem uma grande depressão econômica lá fora. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. E depois vem a reconstrução da Europa e do Japão. Então, não há recurso lá fora disponível para o país, por exemplo, se industrializar com capital estrangeiro. Então, tem que se buscar aqui internamente as condições para isso. Tá? E é nesse período que se consolida o que vai ficar conhecido como substituição de importações, que vai acabar se transformando no grande modelo de desenvolvimento industrial aqui do Brasil e de boa parte da América Latina, pelo menos a América Latina que mais se industrializou, como o Brasil, o México e a Argentina, nessa ordem. Tá? O que acabou sendo a substituição de importações? Era você produzir para o mercado interno. Era você produzir para o mercado interno, que ainda começava a ser construído. Então, se buscava não só uma produção voltada para o mercado interno, mas se buscava a expansão do mercado interno e com muito protecionismo, né? Protegendo o mercado interno. O governo Vargas ele baixa uma instrução conhecida como Instrução 70 da SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. O Brasil, nessa época, ainda não tinha Banco Central. Então, a Superintendência da Moeda e do Crédito ela cumpria algumas funções que o Banco Central hoje cumpre. E se baixou a Instrução 70, que criava ali uma política claramente seletiva de importações. Permitia-se a importação de bens que eram necessários para ajudar a industrialização e praticamente se proibia, através de cobrança de tarifas muito elevadas de importação, de alíquotas muito altas, de produtos que a gente já passasse a produzir aqui no Brasil. Tá? Então, produzir aqui o que antes era importado. Tá? Então, esse foi o modelo de substituição de importações. Você veja a importância desse modelo. Esse modelo ele vai vigorar no Brasil até a década de 70. Ou seja, é um modelo longo, é um modelo que avançou bastante, atravessou décadas
no desenvolvimento urbano industrial brasileiro. Uma outra coisa importantíssima para a gente, essa é de importância assim, determinante para você entender o Brasil naquele período. O país era totalmente dividido em ilhas econômicas. Então, era preciso criar um processo de integração econômica nacional. E o governo Vargas dá início à construção de rodovias que vão articular o Sudeste ao Nordeste e, mais tarde, o Sudeste ao Sul do Brasil. Tá? Então, ele inicia a integração a partir do Sudeste. Obviamente que o Sudeste vai ser o foco inicial desse processo de integração, já que o Sudeste se tornou a core área econômica, né, a área central do desenvolvimento econômico brasileiro, o eixo Rio-São Paulo, sobretudo, e então a integração tem que partir daí. Então a gente integra o Nordeste, integra o Sul do país, dá início a esse processo de integração para se formar um mercado interno nacional. Porque sem esse mercado interno nacional, o país não conseguiria decolar industrialmente. Daí você entender por que se optou pela rodovia naquele momento. A rodovia ela tem um custo baixo de implantação. Como ela tem um custo baixo de implantação, a implantação seria rápida. A implantação seria absolutamente rápida. E o país precisava de velocidade para criar essa integração e desenvolver a sua industrialização. São opções de desenvolvimento, né? O país tomou essa decisão. Essa rodovia também foi uma opção mais tarde no governo Juscelino, porque se buscava também atrair a indústria automotiva, né? Mas isso é um período posterior, no governo JK. Tá? Mas a rodovia ela tem um custo mais alto de transporte, a partir de 280, 300 quilômetros. É verdade, a rodovia ela tem um custo mais alto, e com um país com dimensões continentais, você estava optando ali por um sistema de transporte, por um modal de transporte, muito mais caro, porque ele tem uma capacidade menor de carga, né, a partir de quase 300 quilômetros de distância. A questão é que a gente tinha urgência no processo de industrialização. Nossa industrialização já era tardia. Era preciso, mais tarde, enfrentar o mercado internacional. Então, era preciso fazer esse processo rápido. Tá? Obviamente, a despeito de você ter um sistema rodoviário muito mais caro para transportar em longa distância. Tá? Até porque, gente, o Brasil era um país protegido, era um país protecionista. Então, ali não havia muita preocupação com os custos de escoamento da produção, com os custos de deslocamento da produção da matéria-prima até a indústria, da indústria até o mercado consumidor. Por último, eu queria relembrar isso para vocês, lembrar para vocês que a era Vargas é uma era que o país precisa se industrializar, ele quer se industrializar, ele decidiu por essa industrialização, mas ele ainda depende do campo. Tá? Isso é uma contradição da era Vargas. Ainda depende, pelo menos em parte, da acumulação de capital da exportação de café. Tá certo? E a grande pergunta é, será que o país vai conseguir se industrializar com essa exportação de café ainda? Né? É uma dúvida muito grande ali no governo Vargas, é um debate muito grande entre os intelectuais desse período. Bom, a fase do governo Juscelino Kubitschek é bem interessante, porque é uma fase assim, de aceleração da industrialização brasileira e é uma fase de aprofundamento da internacionalização da nossa industrialização. Tá? Então, gente, o primeiro feito da era JK é que o país acabou dando seu primeiro salto industrial, seu primeiro take-off industrial. Né? O que é isso? Take-off é uma expressão que foi utilizada por um economista Rostov, que defende a tese de que os países passam por algumas fases de desenvolvimento até atingir uma certa maturidade no seu desenvolvimento urbano e industrial. E uma dessas fases é o take-off, é quando o país está se industrializando e não depende mais da acumulação de capital do campo. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu no governo Juscelino Kubitschek. E por que o governo Juscelino Kubitschek conseguiu dar o seu primeiro take-off, né? O país conseguiu dar o seu primeiro take-off? Porque ele criou um novo modelo de financiamento da industrialização brasileira. Ele vai agregar a substituição de importações, o tripé, o famoso tripé econômico, a tríplice aliança do capitalismo brasileiro, onde você vai ter três forças sustentando a economia industrial brasileira. A primeira
o capital privado nacional, a indústria de bens de consumo não duráveis, atuando, sobretudo, na indústria de bens de consumo não duráveis, porque era uma indústria que exigia menos investimento. O capital estatal, que já vinha atuando desde lá do governo Vargas, na indústria de base, isso ainda não mudou, muito tranquilo. E agora você terá uma terceira força para o tripé, que é o capital privado externo. Essa é a grande mudança, essa é a grande novidade. Tá? Você passa a atrair empresas, na época pós-guerra, multinacionais, após a Segunda Guerra Mundial. As empresas que vão chegar aqui são empresas multinacionais, ainda não são transnacionais, são empresas multinacionais que vão atuar na indústria de bens de consumo duráveis, tá? Sobretudo o setor automobilístico, o setor automotivo. Tá? Não vieram só empresas do setor automotivo, mas sobretudo elas, Volkswagen, Ford, a General Motors, né, que é a GM americana, a Volvo veio fabricar caminhões, a Scania também, sueca, as duas suecas, a Mercedes-Benz alemã também veio fabricar ônibus e caminhões. Então, a gente teve aqui a chegada, né, de uma importante indústria automotiva americana e europeia. Né? Aí foi o primeiro boom automotivo brasileiro, da indústria brasileira automotiva. Isso é importante a gente observar, porque é a partir da chegada desse capital privado externo, dessas empresas multinacionais, que a gente percebe que o país agora não depende mais do capital do campo. Tá? Que o país agora vai se industrializar com capital externo. Tá? Ele agora se utiliza do expediente de atrair esse capital externo para acelerar a industrialização do Brasil. Tá? Agora, a gente não pode esquecer que com a chegada desse capital privado externo, nós temos a chegada também do modelo de produção fordista. Né? Plantas industriais fordistas chegam ali na região metropolitana de São Paulo, que acabou se tornando no mais autêntico espaço industrial fordista que se estabeleceu no Brasil. Né? Chega essa indústria americana, a indústria europeia, mas ela também traz o modelo de produção fordista, com imensas fábricas, com linhas de produção em massa, tá? Concentrando grande quantidade de trabalhadores, etc., 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 porque vocês já estudaram o modelo fordista em outras aulas, em outras videoaulas. Uma questão também muito importante é lembrar que o processo de industrialização do período JK não se baseia apenas na atração de empresas multinacionais. Tá? O Estado também passa a contrair dívida externa pública, para acelerar a industrialização. Por quê? Porque o Estado pega essa dívida externa e transforma essa dívida externa em infraestrutura. Construção de estradas, mais indústrias de base, hidrelétricas. Então, o Estado está ali investindo na expansão da infraestrutura básica do país através de um crescente endividamento externo. Tá? Você tem uma ideia, na era JK, você tem a duplicação da dívida externa, inclusive com a transferência da capital federal para o Centro-Oeste, né, a construção de Brasília. Tá? E aí que a gente termina a nossa história, porque o governo Juscelino ele vai continuar a obra do Vargas. O Vargas deu início ao processo de integração do país, integrando o Nordeste e integrando o sul do país ao Sudeste. O que o governo JK faz? Transfere a capital para o Centro-Oeste. Tá? Aqui eu não estou encerrando o debate sobre a transferência da capital federal, mas um dos principais motivos da transferência da capital federal era para consolidar a ocupação do Centro-Oeste. Né? Ele transfere a capital para lá, consolida a integração do Centro-Oeste, à medida que ele também constrói estradas que ligam, né, o Sudeste a Brasília, né, com a Belo Horizonte e Brasília. E, a partir de Brasília, o que o governo Juscelino faz? Constrói a primeira estrada de integração nacional, que vai ser a Belém-Brasília, a BR-051, a Belém-Brasília, que vai agora articular a cidade de Belém. Aí você vai me dizer, mas integrou Belém a Brasília? E você está dizendo que com essa integração só de Belém você está integrando a Amazônia? Você está integrando a região norte? Sim, gente. Por quê? Porque até aquele período, tudo que entrava e saía na Amazônia passava pela bacia hidrográfica amazônica. E Belém fica exatamente ali na foz do Rio Amazonas, na desembocadura do Rio Amazonas. O padrão de ocupação, o padrão de desenvolvimento amazônico era um padrão fluvial.
Então, a bacia hidrográfica amazônica ela funcionava como uma artéria do desenvolvimento amazônico. Então, se você integra Belém, você está integrando o território brasileiro. Tá? E era assim, gente, desde a época dos jesuítas, do século XVII. Desde a época do desenvolvimento das drogas do sertão. Mais tarde, isso se reproduz com látex na Amazônia no final do século XIX. Tudo sendo ocupado na beira do rio. Então, o Juscelino faz a estrada até Belém, porque assim, indiretamente, ele integra ao interior da Amazônia. E assim ele consegue um grande feito, que é romper com o arquipélago econômico e, finalmente, consolidar a integração econômica nacional, criando um nexo econômico territorial para esse país. Beleza? Então, a era JK realmente é uma era de velocidade no desenvolvimento da sua industrialização. Os famosos 50 anos em 5, como era o lema de campanha do governo Juscelino. Né? O plano de metas, né, que é o programa de governo do governo Juscelino Kubitschek, é tudo isso. Tá? É investimento em rodovia, é investimento na indústria automotiva, é investimento na indústria de base, na geração de energia, na integração nacional, né, com destaque para a indústria de bens de consumo duráveis, que vai ser a indústria privilegiada deste período. Tá? Com isso, eu espero que vocês tenham aproveitado aí, e eu coloquei aqui a parte essencial do governo Juscelino, tá? E depois a gente vai continuar aí com outras fases do desenvolvimento industrial brasileiro. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado.